Oi, meu nome é Camila e hoje a gente vai conversar sobre semântica cultural. Até porque o que é isso, né? A semântica cultural é uma vertente da semântica que vai estudar a relação entre os sentidos, que são atribuídos às palavras ou às demais expressões de uma língua, e a cultura em que essa língua está inserida. Em outras palavras, então, é basicamente o estudo da formação e a atribuição dos sentidos na relação entre uma língua e a cultura em que essa língua é utilizada. Vale a pena considerar que o Humboldt foi o primeiro grande autor na linha dos estudos da linguagem que levam em consideração os aspectos culturais. Entre as décadas de 50 e 70, os estudos não tinham uma metodologia linguística muito bem definida. Era meio que uma mistura entre linguística, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, história e outras coisas ainda. Resumidamente, tornou-se necessário, então, voltar a atenção para aspectos culturais, porque os tradutores automáticos, que, aliás, serviram como um grande impulso para alavancar esses estudos, eles não eram capazes de captar os sentidos dos enunciados. Então, havia algo a mais que importava naquela frase. Desse modo, foi preciso analisar como esses aspectos culturais interferiam na compreensão dos enunciados. Mas o que a semântica cultural estuda? A língua natural pode ser entendida como um sistema socializado e culturalmente determinado de representação de mundos e seus eventos. E isso não sou eu quem está afirmando, e sim o professor Ferrarese, que é especialista na área e autor de diversas obras riquíssimas. Essa aqui, por exemplo, Semânticas, é a base para o nosso vídeo. Uma língua natural interfere em nossa própria visão de mundo, já que nós precisamos representar as coisas que nos cercam. Então, uma língua precisa ser entendida como um sistema aberto, e ela precisa dar conta de representar tudo que a cultura contempla. Tudo deve ser representado pela língua que falamos. A língua é formatada pela cultura, na medida em que a cultura exige da língua formas de expressão adequadas em todas as situações imagináveis. É até poético, né? Mas a língua também é uma construção humana e faz parte da cultura. Então, a grande sacada aqui é que ao mesmo tempo em que faz parte da cultura, a língua ajuda a construí-la, ou seja, é uma relação indissociável, uma interinfluência. E é justamente isso que a semântica cultural pretende estudar. Por isso, ela tem um grande enfoque no uso verdadeiro e vivo de uma língua natural por seus falantes. Diversas são as questões abordadas nos estudos da semântica cultural. Por exemplo, como um simples cumprimento, um bom dia, pode ser somente uma saudação para uma pessoa e uma ofensa para outra, ambas estando na mesma sala, compartilhando da mesma língua e comunidade. Então, são muitos os aspectos que ditam como estudar alguns fenômenos a partir da semântica cultural. Uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes em variadas culturas. Em certas experiências, nota-se que a forma com que um objeto é culturalmente percebido sobressai ao ponto de vista sensorial, por exemplo. Quando aplicada à educação, a semântica cultural permite um ensino da língua materna muito mais vinculado à realidade do aluno, corroborando para que aquele conteúdo seja absorvido de forma muito mais eficiente. Para finalizar, a semântica cultural ainda engatinha. Apesar disso, é um campo de estudos fértil e muito promissor.